O capítulo 1188 é um dos capítulos mais tensos de One Piece. A história começa revelando um flashback de 800 anos atrás entre Imu e Joy Boy e corta direto para a luta insana contra o Luffy. Para tentar resistir ao nível absurdo de força e velocidade de Imu, o Gear 5 ganha uma nova transformação chamada Majin, só que nem isso parece ser o suficiente. No final, Imu saca uma espada sinistra que suga a energia vital de Luffy e o deixa em estado crítico. Hoje vamos analisar se o Luffy foi mesmo derrotado, quais serão as consequências disso e os possíveis futuros para Elbaf e o mundo. E eu vou falar sobre tudo isso e mais um pouco depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Eduardo, mais conhecido como Truta, e esse capítulo tá cheio de ação, de habilidades novas, referências ocultas e alguns detalhezinhos que você talvez não percebeu. Então não se esquece de se inscrever, deixar o seu like para fortalecer o canal, e esse vídeo tá bem legal, assiste até o final, que tem umas boas teorias do que pode acontecer no futuro. Mas agora, sem mais enrolações, vamos pro capítulo de hoje. A primeira cena do capítulo é uma lembrança de uma antiga ligação entre Imu e Joy Boy. Não fica claro se eles estão usando um Dendemushi normal ou algum tipo de aparelho tecnológico daquela época, mas tudo indica que essa foi a primeira conversa entre os dois há 800 anos atrás. Na ligação, os dois se perguntam quem são e ambos respondem com seus nomes. Depois da memória, Imu afirma que Joy Boy de fato morreu, e, ao virar para a próxima página, ele continua: "Se ele morreu, então por que você insiste em mexer nessas memórias?" Pergunta o Imu olhando para Luffy. Luffy responde dizendo que não tem a menor ideia do que ele tá falando. A luta entre os dois continua. Imu envolve o próprio braço em chamas negras e lança um soco em direção ao Luffy. Luffy consegue desviar jogando a cabeça para baixo, mas os homens de Imu conversam entre si e mudam de rota, perseguindo o Luffy para baixo. Na página seguinte, vemos que o soco de Imu atinge Luffy em cheio, jogando-o contra o chão com o impacto e explosão do homem, em um movimento que lembra muito o Gomu Gomu no Covering. Na página 7, Luffy ressurge na frente de Imu, mas com o rosto todo queimado por causa do ataque anterior. Ele tenta socar Imu, mas ele simplesmente desaparece e surge bem atrás dele. E vale lembrar que o Luffy conseguiu desviar dos ataques do Kizaru, viu? Mostrando que o nível de velocidade e força do Imu aqui é muito superior. Imu tenta cortar Luffy com sua arma, Luffy desvia e tenta se afastar para contra-atacar de novo, mas Imu gira a arma e neutraliza todos os golpes. Luffy comenta consigo mesmo que aquele ataque já tinha funcionado nele antes, e fica confuso do porquê não funciona mais. Na página seguinte, Imu ativa o homem novamente e envia vários de seus homens na direção de Luffy, que começa a correr pela floresta para desviar deles. Luffy percebe a perseguição e nota que os homens funcionam como bombas. Ele decide parar, vira e destrói todos os demônios usando um Jet Gatling, sendo essa a primeira vez que vemos essa técnica na forma do Gear 5. Logo após esse ataque, Luffy se prepara e, virando a página, ele se transforma em Majin. No sentido literal da palavra, o termo significa algo como pessoa-demônio. Agora, dentro de lendas e mitologias, é usado para seres com poderes mágicos ou divinos, que não são deuses puros nem humanos comuns. Costuma ser a tradução japonesa para o conceito de gênio. Em cenários de RPG e fantasia, representa criaturas mágicas ou demônios de alto escalão. Há também uma clara referência ao Majin Buu de Dragon Ball Z, né? Outro detalhe marcante é que no Imama, o turbante que ele usa na cabeça, há um pequeno símbolo de carne. E como One Piece está completando 29 anos de lançamento nesse capítulo, a palavra para carne, Ni-Kyu, funciona como um trocadilho para o número 29, Ni-Kyu. O Luffy declara que não vai deixar a morte de Loki ser em vão, mas o próprio Loki o xinga de longe, gritando que ele tá vivo logo ali do lado. Sem perder tempo, Imu dispara um homem na direção de Loki, mas Jiben aparece bem na hora para salvá-lo, defendendo com o golpe clássico Karakusagawa Seiken. Na página seguinte, Jinbe pergunta se Luffy quer que ele o proteja, e Luffy aceita, chamando-o de amigo. Loki fica irritado com a cena e grita para Luffy não chamá-lo de amigo. Jiben pede para Luffy focar em Imu enquanto ele assume a responsabilidade de cuidar de Loki. A cena corta rapidamente para Brook, que tenta entender quem seria Imu, já que, teoricamente, os Gorosei são os únicos acima dos Cavaleiros Sagrados. Usopp teoriza que ele pode ser o comandante supremo dos Cavaleiros, e Brook conclui que o governo mundial esconde mistérios demais. Na página 14, vemos que o cubo onde Shuri está começa a descongelar. Brook entra em desespero, sem saber como tratar alguém que acabou de ser congelado, mas Nami e Usopp relembram a vez em que Robin e Luffy passaram por isso no passado, usando a experiência antiga para tentar salvar Shuri agora. Enquanto isso, Imu comenta consigo mesmo que Gunko não tinha sido capaz de quebrar aquele gelo. Ele observa o grupo e repara no homem com cabelo afro chamando Gunko de Princesa Shuri, pensando que aquilo não seria possível.
Esse detalhe mostra que Brook ficou guardado na memória do Imu desde aquela época, simplesmente Brook Upscale. Aproveitando que Imu está distraído em seus pensamentos, Luffy lança um ataque gigante chamado Sukiyari Bullet, algo como o tiro do vacilo ou tiro desprevenido. No entanto, Imu mostra uma defesa impressionante usando apenas a palma da mão, em um movimento que lembra o nível de Rayleigh parando Marco na luta entre os piratas do Barba Branca e dos piratas Roger. Imu pergunta se Luffy não aprendeu nada assistindo a luta contra Loki, já que, mesmo naquele tamanho todo, ele ainda recebeu muito dano. Imu aciona o pequeno sino de novo e invoca os homens de chamas diretamente na barba de Luffy. Virando a página, Imu atira outro estigma na direção de Luffy. Luffy consegue desviar ao sair da transformação Majin, mas Imu reage na mesma velocidade e manda mais homens atrás dele, fazendo com que Luffy precise correr para a floresta de novo. Imu para por um instante, transforma sua própria arma em um home e atrai de volta para o seu anel de olhos. Em seguida, ele saca uma espada chamada Vorro, a lâmina do vazio, ou Blade of Nothingness. No momento em que a espada é puxada, a energia vital de uma árvore próxima é completamente sugada, em um efeito muito parecido com o poder do Crocodile. Fica a dúvida se essa seria uma das espadas pertencente aos 20 criadores do século perdido ou apenas mais uma arma de seu arsenal demoníaco. Vorro também pode vir do persa. O Vormaná significa literalmente boa mente e funciona como principal arcanjo ou braço direito de Ahura Mazda, o deus supremo do zoroastrismo. Ele representa a sabedoria, o bom senso e os pensamentos puros que ajudam a combater o mal no mundo. Só que, como a gente já viu em One Piece, qual seria a diferença entre um deus e um demônio? Quem é bom e quem é mau? A história se faz pelos vencedores, né? Dependendo da tradução, a palavra vazio é usada tanto para descrever a espada quanto o próprio nome Mu, que significa vazio. Essa mesma palavra aparece nas escrituras do livro Harley, no Segundo Mundo. O efeito não se limita a apenas uma árvore. Uma grande área da floresta tem a vida sugada e seca completamente. Isso acaba limpando o cenário e facilitando a visão de Imu, que localiza Luffy correndo entre as árvores. Na última página, Imu voa na direção de Luffy e diz que sabe muito bem que ele não é o Joy Boy, porque o Joy Boy real não seria tão fraco assim. Imu então perfura Luffy diretamente com sua espada do vazio, drenando a sua energia vital e o fazendo sangrar muito. E o capítulo simplesmente acaba assim. Esta é a primeira vez que vemos o Gear 5 ser superado com tanta facilidade. Mesmo com toda a comida que consumiu antes, Luffy perdeu feio para Imu. Historicamente, todas as vezes que Luffy sofreu derrotas esmagadoras desse tipo, o cenário era o começo de um arco, como contra Crocodile em Alabasta, Aokiji antes de Water 7, Magellan em Impel Down ou Kaido em Wano. Porém, dessa vez, a história de Elbaf já parece bem avançada, restando a gente descobrir o que há no topo da Árvore de Adão, o mundo celestial ou Tenkai, e o que o Gaban queria conversar com o Luffy. E a partir disso, quais caminhos a história pode tomar? Eu tenho algumas possibilidades. A possibilidade 1 seria que o Luffy resiste. Ele não foi totalmente derrotado e ele consegue aguentar o ataque de Mu para continuar o combate. Talvez revelando que o corpo atingido era um clone feito com a habilidade do Madin ou algo do tipo, já que o Gear 5 consegue materializar as coisas do nada, né? A segunda possibilidade seria derrota parcial com consequências para Imu. O Luffy ele é nocauteado com aquele ataque, só que Zoro e Sanji conseguem derrotar Somers e Killingham. E se essa vitória acontece, a quebra do contrato deles poderia causar algum dano reflexo em Imu, assim como aconteceu quando Harold morreu. A terceira possibilidade seria a derrota total em um novo treinamento. O Luffy, o Sanji, o Zoro, eles perdem a batalha deles, mas alguma restrição que impede Mu de permanecer muito tempo no mundo inferior obriga ele a voltar para Marjoa, levando as crianças sequestradas. Isso criaria uma urgência enorme para o bando inteiro evoluir. Comparando com a vez que Luffy foi derrotado pelo Crocodile, naquele momento o Luffy aprende depois qual que é a fraqueza dele e consegue vencer a luta. O trio monstro poderia passar por um treinamento de Haki do Rei avançado com o Scorpion Gaban, se preparando para a guerra final e uma futura invasão a Marijoa para resgatar os reféns. E vale lembrar que ainda não temos atualizações sobre o ataque coordenado do exército revolucionário a Marijoa. Quem sabe isso já não é um gancho futuro para a guerra final. Se o Luffy realmente perder aqui, isso consolidaria a queda dos piratas mais procurados da nova geração, aqueles com a recompensa de 3 bilhões de berries. Kid derrotado por Shanks, Law derrotado por Barba Negra e Luffy derrotado por Imu. As grandes perguntas que ficam são: o Luffy foi mesmo derrotado? Imu possui um limite de tempo ou contrato que impede a ficar no mundo inferior? E seria essa a única forma de salvar Elbaf por enquanto? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do capítulo tanto quanto eu. E agora é sofrer pela espera, né? Já que não teremos capítulo essa semana. Mas a gente tem que ter paciência porque pelo bem da saúde do Oda, né?
Mas é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e até mais.